fim de falar um pouco sobre dança? Eu tô super animada para essa conversa e honrada com a participação especial de hoje. Eu sou a Mariana Castelar e tá começando agora o Aponta Cultura. Estamos apresentando o Aponta Cultura. Cultura da gente, cultura insurgente. Bom, eu acredito que se expressar artisticamente com a dança é atemporal e tão vital quanto respirar. E com certeza a gente tem muito a aprender com os nossos convidados. Para o papo de hoje, vamos receber os artistas e professores Jéssica Gomes e Pedro Soares e o artista e estudante da UFG, Wagner da Costa. Sejam muito bem-vindos ao Aponta Cultura na Magnífica Mundi e muito obrigada por toparem conversar com a gente, é claro. Então, podem ficar à vontade para se apresentar para a galera que está ouvindo a gente. Olá, tudo bem? Me chamo Pedro Soares, sou bailarino, professor, coreógrafo, diretor de movimento, intérprete, criador. Tenho 20 anos, sou professor no Evolução Dance Studio e também sou bailarino, faço parte do elenco da Naline Cia de Dança, pela direção da Valesca Gonçalves. E é isso, tá sendo um prazer estar aqui, acho que vai ser um papo muito gostoso, espero que a gente troque muito. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner e eu sou idealizador e dançarino multiartista. Então eu também canto, também atuo, também crio e é isso, faço tudo por aí. Bem, eu também sou discente de dança aqui na UFG, também faço parte do DRBF CRIO, que é o Danças Urbanas, lá do Basílio França, o corpo de baile de lá. Também faço parte do grupo Diversos, coordenado pela Marlene Dornelas. E é isso, gente. Estou muito animado para a gente conversar aqui, para a gente bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito bom. Oi, como vocês estão? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Jéssica Gomes, artista, dançarina, coreógrafa, professora e diretora do coletivo Papo Delas e co-diretora do Evolução Dance Studio. Atualmente, atuo enquanto professora no Evolução Dance Studio, com turmas desde o iniciante a turmas intermediárias, e também sou professora na Escola Aldeia. Além disso, eu também sou da Rede das Mulheres Negras, então dentro desse movimento, trabalho também como professora, estudando cada vez mais a movimentação das pessoas negras, a história e o trabalho social. Também dou aula na comunidade pelo projeto Cidade Viva, e é isso, é uma honra estar com vocês. Primeiramente, eu queria conhecer a trajetória de vocês. Como que a dança esbarrou na vida de cada um? Como tudo começou e como foi cada fase para chegar até aqui? Sempre dancei desde muito pequeno, assim. Sempre gostei, sempre tive muita referência e estímulo musical, assim. Eu sou uma pessoa muito musical e desde sempre qualquer coisa que tocava eu me movia de alguma forma. E aí, mais ou menos nos meus 7, 8 anos, eu fui muito influenciado pela minha irmã. E eu lembro muito de assistir os vídeos dos espetáculos de final de ano dela, assim. E aí eu, enfim, ficava encantado, assim. Assistia e ficava muito encantado. E aí, com 9, 10 anos, eu comecei a fazer jazz no meu colégio. E aí, com uns 11, 12 anos, eu entrei realmente numa academia voltada para isso, que foi o Alegro Centro de Dança, que é onde eu me formei, basicamente, até os meus 17, 18 anos, assim. E aí, desde então, eu comecei, de fato, nas danças urbanas, na época, mais popularmente, street dance. E aí, uns 6 meses depois, mais ou menos um ano, eu entrei nas linguagens que a gente chama mais acadêmica, né? Que é o balé, o jazz. Tive meu primeiro contato com a dança contemporânea, que hoje é uma das minhas fontes de atuação. E aí foi isso, aí eu fiquei dos meus 12 anos, 13, 14, até os 16, 17, assim, realmente num processo de formação, assim. Eu lembro que eu ensaiava de segunda, às vezes, a sábado, das 2 às 5, assim. E aí eu acho que foi um dos anos mais importantes, assim, né? Que foi onde minha base foi formada dentro do que eu gostava. E tive outras também experiências voltadas para show também, como coreógrafo, como produção de vídeo, audiovisual, que é uma área que eu me identifico muito enquanto dança e câmera mesmo, assim. E aí hoje estamos aí, dançando nas companhias, graças a Deus, trabalhando com isso, ministrando minhas aulas, viajando, competindo e aos poucos entendendo aí quais os próximos caminhos. Eu comecei em casa pelo viés do K-pop.
E eu falei assim, nossa, gostei muito disso. E aí tinha coreografia de K-pop, né? Ixi, era o dia todo aprendendo aquelas coreografias, gente, aprendendo. E por isso minha base vem muito, assim, das danças urbanas no geral, né? Porque o K-pop tem essa vibe meio do hip hop, mas também tem uma vibe um pouco de jazz funk, essa parte mais elegante, sabe? Aí na época de escola, do ensino médio, tinha um clube juvenil de dança que no primeiro ano eu falei assim, não sei se eu participo. Aí eu acabei que pelo medo não participei. E aí no segundo ano do ensino médio comecei a participar, a galera assim ficou impressionada comigo, porque tipo, eu dançava muito bem, nunca viram uma pessoa, um homem dançando, né, ali no clube juvenil. E aí foi muito legal, porque tipo, nesse processo acabou que no terceiro ano, lá pro final, né, do ensino médio, eu era o líder. E, assim, basicamente fazia esses processos de criação mesmo, sabe? Eu criava espetáculos com as músicas de K-pop. E aí, né, a galera falava assim, pô, você tem potencial pra dança, hein? Eu decidi entrar, então, na faculdade de dança. E aí foi em 2025 que eu comecei a viver mesmo esse processo profissional, né, dentro da dança. E aí comecei, né, a entrar em vários projetos, né, Natal do Bem. Atualmente estou no projeto de uma professora minha chamada Marlene Dornelas, que é o grupo de dança diversos, que a gente mexe com pessoas neurodivergentes, PCD, e a gente faz essas pessoas dançarem, sabe? Porque é isso, o grupo é diversos, então todas as pessoas podem dançar. Quem disse que não, né? E sou um dos intérpretes do espetáculo Seres, que a gente faz, a gente apresentando por aí. Esse ano eu participei do Hip Hop District, e é isso, cada vez progredindo e aprendendo mais. Minha trajetória nas danças urbanas começou na música. Eu sempre gostei de dançar forró, axé, funk. Só que aí o que acontece? Eu tenho uma tia que quando eu tinha ali 11 anos, ela começou a ir para casa e levar vários DVDs com Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner. E aí, um belo dia ela levou um filme chamado Entre Nessa Dança, Hip Hop no Pedaço. E aí quando eu assisti, eu falei, meu Deus, eu quero dançar isso. E aí, nessa mesma época, meu primo começou a dançar uns passinhos assim, sabe? Aí eu falei, mas você sabe, meu primo chamado Ricardo. E aí a primeira música que eu dancei mesmo assim foi a Candy Shop, do 50 Cent. E aí eu que fiquei doida, nossa, eu quero dançar, eu quero aprender isso do filme. E aí meu primo, outro primo chamado Vitor, que era da mesma idade minha, estudava numa escola que eles entregaram um papelzinho, um flyer, falando da Casa da Juventude, que é um lugar que tinha break, tinha street dance. E aí, na hora que eu vi, eu fiquei doida, porque ele trouxe pra mim, né? E eu fui lá na Caju. E aí comecei a fazer break, porque na época o break era o mais famoso. Aí eu fui dançando, aí de lá pra cá, participando de eventos de competição. Eu já competi solo, já ganhei primeiro lugar em Brasília. Quando eu comecei a dançar, eu queria muito dançar, muito assim, loucamente. Então, todos os lugares que tinha dança, eu iria, sabe? A dança urbana, ela pede muita personalidade. Então, eu fui deixando ela foi me mostrando, tipo assim, que o meu corpo era bonito, que ter meu cabelo Black Power é bonito, sabe? O meu jeito é bonito, minhas coisas são boas. Então, essa foi a virada de chave, sabe? E aí, cada dia que passa, eu tô mais assim, aceitando quem eu sou, estudando mais, aceitando a dança que eu gosto, pra melhorar. Ai, gente, que incrível. Eu fico particularmente emocionada em conhecer um pouco mais de onde que veio cada um de vocês, né? São histórias muito diferentes, cada um com sua bagagem, mas que trouxeram vocês até aqui hoje. E agora eu queria saber quando que vocês perceberam que a dança deixou de ser um hobby e virou um trabalho. Como é trabalhar com arte? Eu percebi muito também dentro. O Wagner comentou sobre o ensino médio, né? Eu acho que o ensino médio é o ponto alto de onde todo mundo coloca em xeque o que vai seguir pro resto da vida, assim. E aí eu comecei a pensar nessa. Na verdade, eu sempre tive certeza que seria, né? E eu acho que não tinha outro caminho na minha vida que me brilhasse tanto os olhos quanto isso, porque sempre tive muita certeza, mas aí quando você chega no ensino médio, por muita pressão do meio, acaba que você fica se colocando um pouco pra trás, assim, com o pé atrás, né? Tipo, será que é isso mesmo? Foi nesse momento, e também foi nesse momento que eu comecei a ter meus primeiros trabalhos profissionais ali, com 16, 17 anos, assim. E aí foi onde eu também estreiei meu primeiro espetáculo junto com a Giro 8, a gente viajou e etc. Então foi ali que eu consegui ver uma possibilidade, né? Inclusive, acho que eu não falei isso, mas eu prestei vestibular, etc. E eu cheguei a fazer um período de direção de arte aqui na UFG. E aí, desde então, eu resolvi dar esse tempinho para focar mais na minha carreira, mas foi, acho que no ensino médio, onde eu realmente
criei essa maturidade para poder entender, cara, é isso que eu vou seguir, então eu preciso entender quais os caminhos, o que eu preciso, quais os atributos que eu preciso ter para mim seguir nesse lugar. E aí eu realmente abracei a causa e estamos aí até hoje. Bem, que nem o Pedro, né? No ensino médio, aquela coisa, né? A gente fica assim, o que a gente vai fazer da vida, né? O que a gente vai fazer pelo resto da nossa vida, meu Deus. Mas eu pensava assim, pô, dança é uma coisa muito importante, sabe? E aí, tipo assim, eu falei, pô, eu quero ser artista. Eu acho que a arte faz o olho da gente brilhar mesmo, sabe? Faz a gente falar, faz a gente se sentir vivo. E eu gosto muito dessa ideia de levar o trabalho também como uma vivência mesmo, sabe? Eu gosto de uma ideia desse trabalho mais, o trabalho humano. Então eu falei, pô, na arte eu posso viver assim, sabe? Então eu tô tentando construir isso, né? E tá sendo esse processo aí. Comecei a dar aula em 2011. Então, de lá para cá, eu nunca parei de dar aula, sabe? Em projeto social, já dei aula no CESão, onde eu trabalhei de 2015 a 2018. Me tornar profissional começou a pairar na minha cabeça quando eu estava no ensino médio. Porque eu queria muito trabalhar assim, com uma coisa que eu gostava. E aí eu era muito nerd, eu passei por muita coisa, passei na UNB para Química, passei na UEG para Química Industrial, passei para a segunda fase de Medicina para fazer a prova em Juiz de Fora, na Federal, já passei para Engenharia Química e um monte de coisa. Só que eu queria muito dançar e ser feliz, assim. E queria ganhar dinheiro com isso. Aí eu fui estudar horrores, estudo até hoje horrores, participo de vários eventos por ano para me profissionalizar. De 2018 para cá eu trabalho só com dança. E aí foi um ato de coragem largar as outras profissões, tipo empregos formais, para trabalhar com dança. Bom, apesar dos desafios de trabalhar com arte, vocês vêm conquistando um espaço no cenário daqui. Né? A impressão que dá é que o mercado cultural no Brasil é muito centralizado no eixo Rio-São Paulo. Como se as pessoas só olhassem para lá, só houvesse investimento lá. Mas como cada um de vocês enxerga a cena da dança no contexto de Goiás hoje, regional mesmo? O que você, Jéssica, por exemplo, percebe que mudou desde que você começou? Sim, concordo com você. O local que tem maiores oportunidades em relação a ser dançarino profissional, de trabalhar com artistas grandes, como Glória Groove, Anitta, né, Tasha Trace, Duquesa, é sim em São Paulo, porque essas pessoas estão lá. Então todo mundo visa lá, estar lá, morar lá, todo mundo sai daqui para poder fazer audição lá. Mas, logicamente, eu acredito que na região centro-oeste tem muitos artistas muito bons. Eu acredito, igual você falou sobre a evolução do tempo, hoje tem muito mais possibilidades, acho que a cabeça das pessoas mudou, sabe, dos artistas, no sentido de, tipo assim, vamos fazer para nossa cidade, então vamos fazer mais eventos, igual, por exemplo, mas o Wesley realiza a Mostra Goiana de Danças Urbanas. Então eu vejo que vem acontecendo porque eu acho que como é mais carente, eu falo, ter oportunidades aqui, de audições aqui, logicamente audições para dançar com DJs, de eletrofunk e tudo mais. Mas não tem tantas oportunidades de audição para dançar em grupos, né? Tanto é que a gente hoje tem poucos grupos de dança, não tem companhias de danças urbanas, então isso faz com que tenha menos oportunidades, eu falo assim, no sentido de ser dançarino. A gente vê mais professores, né? Nossa, agora você tocou num assunto delicado. Meu Deus, vamos lá, né? Existem muitas ramificações quando a gente fala sobre essas questões, né? De trabalho, como que isso se dá, principalmente aqui em Goiânia, né? Que é um lugar que já foi pior, eu acho, culturalmente, mas até que tá rolando uma certa ascendência, assim, e as pessoas estão começando a enxergar mais isso, mas ainda é muito difícil, assim. E falando especificamente da dança, e você também citou a questão do eixo Rio-São Paulo, eu acho que hoje em dia tá todo mundo tentando matar um leão por dia para poder fazer o seu corre, assim. Mas, querendo ou não, o que atravessa muito tudo isso é uma certa desvalorização, de fato, né? É uma coisa que eu também acho que é importante, assim, a gente frisar, assim, é que a gente tem essa muito, igual você falou, essa referência do eixo Rio-São Paulo, mas às vezes não é, tipo, tão diferente do quanto a gente acha, entende? Porque existe essa questão de realmente eles terem mais recursos, terem mais oportunidades, eles estão em polos muito mais desenvolvidos do que a gente, né, dentro dessa estrutura mais geográfica mesmo. Então, obviamente existe isso, mas o rolê da valorização, de entender qual a importância desse intérprete, desse artista dentro desse processo,
ainda é escasso em vários lugares, assim, sabe? Então, conversando com muitos amigos mesmo de fora, de São Paulo, do Rio, até mesmo de Curitiba, de outros lugares, assim, no final a gente tá pela gente, entendeu? Tentando se ajudar o tempo inteiro, porque realmente ainda existe um processo de entender esse lugar, sabe? Então, falta essa ótica das pessoas de olharem e entender que existe um trabalho por trás. E principalmente aqui em Goiânia é mais tenso, assim, mas eu acho que a gente tem que continuar, sabe? E acreditar no que a gente faz mesmo. Tipo, é difícil? Mas a gente precisa, sabe? E é igual eu falei, não ficar também deslumbrado com uma visão de que tudo fora de Goiânia é melhor do que tá aqui. Às vezes não. Às vezes não, a maioria das vezes não. Então, eu acho que é muito isso, assim, a gente continuar nesse caminho e tentar dar o nosso valor mesmo e às vezes ser mais incisivo, sabe, nesses lugares. Acho que foi que nem você falou, né? Por exemplo, esse ano a gente teve uma seletiva que a gente faz que é o FECasting, né? Que é um casting de dançarinos. E a gente teve a aula esse ano, a seletiva, foi com uma das dançarinas do Pedro Sampaio, Camila Leão. E aí a gente teve uma roda de conversa muito interessante, porque ela mora lá, né, no Rio, e ela falou muito sobre isso também. Porque a gente pode pensar nessa questão de São Paulo, Rio de Janeiro, mas a gente tem que pensar que como lá é o ponto central, entre aspas, né? Também é um lugar que tem muita demanda. Então, tipo assim, a demanda de lá é gigantesca. Aqui você tem 30 selecionados, lá você vai ter o triplo disso, sabe? Esse dia eu estava conversando com a minha tia, inclusive, né? E aí ela falou assim, não, mas aqui em Goiânia tem menos demanda. Então fique por aqui, faça sua arte aqui, sabe? Tem a dificuldade do nosso sistema, tem a dificuldade do governamental que não valoriza a arte, né? Talvez você receba vários nãos, mas talvez um sim que vai te colocar ali num lugar bom, entendeu? É realmente importante ter consciência de todos esses problemas e impedimentos, porque como nem sempre as oportunidades chegam até vocês, mesmo com tantos nãos, não tem como deixar de correr atrás e de tentar, né? Inclusive eu queria saber do Pedro, que já conseguiu levar seu trabalho para outras regiões, né? No ano passado, participou do Balé da Isa no The Town, um dos maiores festivais de música do país. Conta pra gente como surgiu essa oportunidade, como foi dançar em um palco tão grande. Qual o significado disso pra você? Ai, gente, nossa, foi uma experiência muito, muito boa, assim, e muito maluca, podemos dizer. Eu acho que vocês vão entender ao decorrer da história, assim. Só pra resumir, assim, quem tava na direção desse espetáculo em específico é a Fernanda Fiuza, que é, enfim, uma das nossas referências dentro da dança, assim, nacional mesmo. E aí eu já tinha tido um primeiro contato com ela em 2022 ou 2023, alguma coisa assim. No meio de 2025, eu viajei para Campinas, em São Paulo, para um evento de uma amiga minha, a Fernanda, que chama Jazz Funk Day. E aí dentro da line-up, né, dos professores que tava, a Fernanda também tava. Então acabou que eu reencontrei ela depois de algum tempo. E aí foi isso. E aí eu lembro que ela ministrou, tipo, uma das últimas aulas do evento, assim. E aí a gente teve essa troca durante o processo da aula dela. E aí no final da aula ela me mandou uma mensagem, não. Ela falou que ia entrar em contato comigo para um possível trabalho, que no caso era o show no The Town com a Isa, assim. E aí depois a assessoria dela entrou em contato comigo. E aí, comunicando sobre essa possibilidade e tudo mais, e aí, obviamente, de cara, já aceitei. Só que, enfim, como nem tudo são um mar de rosas, foi uma grande burocracia, assim, pra de fato estar, né? Porque quando a gente vai pra um festival grande, a gente precisa entender que existe uma série de documentações, uma série de coisas pra você estar lá, né? E aí eu lembro que, preenchendo a documentação, tinha um documento em específico que era relacionado à carteira de trabalho, que até isso eles pedem, relacionado à carteira de trabalho, que eu não sabia que eu tinha a princípio. E aí, dentro do formulário, estava como uma documentação facultativa. Então, era uma documentação que, tipo, não necessariamente era obrigatório estar lá. Então, foi algo que eu, à primeira vista, falei assim, não, ok, tudo certo, é facultativo, então acho que não vai interferir em nada. Mas, no final das contas, era obrigatório e eu não sabia que eu tinha essa documentação, era um número de alguma coisa. Só que aí, depois, entre esse processo de eu achar essa documentação, eles já tinham preenchido a minha vaga com outro dançarino. Mas aí os astros se alinharam de alguma forma. E aí essa pessoa em específico, né, esse outro artista, não conseguiu estar presente, não iria conseguir estar presente na demanda que eles tinham de tempo, horário, programação de ensaio e etc.
E aí eu falei, mandei mensagem pra Fiuza, né, pra Fernanda e também pra assessoria, todo mundo que estava envolvido nessa parte mais burocrática. E aí eu falei, gente, então, eu sei que já tá preenchido e tudo mais, mas tá aqui a minha documentação, entendeu? Tipo, se alguma coisa der errado, vocês precisarem de uma ajuda, um help, não sei, alguma coisa, tá aqui. Qualquer coisa me liga, chega em São Paulo amanhã, qualquer coisa. E aí meio que foi literalmente isso que aconteceu. E aí foi loucura pra achar lugar pra eu ficar, porque eu fiquei mais de um mês em São Paulo, morando em São Paulo. E aí foi uma loucura, tipo assim, tive que comprar passagem, tive que arcar com isso, me dividir de alguma forma, mas deu certo. Achei um lugar perto onde ia acontecer os ensaios. E aconteceu, tipo assim, foi ótimo, a gente teve mais ou menos em torno de um mês de ensaio, assim, e um intensivo muito forte de ensaio, porque a gente ensaiava geralmente das 8 da manhã a meio-dia e depois das 2 da tarde às 7 da noite, todos os dias de segunda a sábado. Foi um outro lugar, assim, porque é de uma magnitude muito grande, né? Tipo, estar ao lado de uma das maiores cantoras do país, assim, e dentro de um elenco muito forte. Só tinha eu e mais 2 amigas minhas que são do Sul, assim, então do Centro-Oeste, de fato, só tinha eu dentro do elenco dela. Foi um processo muito louco, muito cansativo, mas eu me identifiquei muito com a proposta do show, com a proposta da movimentação. É uma imensidão de gente, o palco do Interlagos, assim, tipo, é gente que você não, tipo assim, não mensura a quantidade, você olha e parece que não acaba nunca. E foi muito incrível, assim, foi muito incrível. Para além de estar no palco, assim, foi muito incrível viver o evento por si só, entender como que é a magnitude disso fora, né, da nossa cidade. E foi muito gratificante, assim, foi muito, muito, muito bom mesmo, assim. Acho que foi uma experiência única na minha vida, de fato. Gente, que loucura. A gente não imagina como são os bastidores, né? Mas, assim, muito especial. É de muito orgulho ver artistas goianos nesses lugares. Infelizmente, em alguns cenários, os bailarinos ainda precisam lutar muito para ter acesso a certos palcos, né? As danças clássicas, por exemplo, sempre foram muito valorizadas, sempre há investimento. Vocês acham que as danças urbanas e outras modalidades contemporâneas ainda precisam se provar para ganhar reconhecimento, para serem valorizadas enquanto arte também? Eu acho que lutar é uma questão. É difícil porque justamente foi o que você falou. A dança clássica, ela tem o investimento maior, uma coisa assim mais concreta, sabe? E as danças urbanas é aquilo, né? As danças urbanas vêm de uma cultura marginalizada, bem da rua, né? Então a gente tem essas nuances de oportunidades e benefícios, e enfim. Cada dança tem o seu estilo e cada dança deve ser valorizada, por isso, sabe? Perfeito, não, acho que o Wagner orientou bem, eu acho que é mesmo nesse caminho, assim. Eu acho que, querendo ou não, quando a gente fala do clássico, a gente fala muito de um lugar muito erudito, né? De um lugar muito eurocêntrico, de um lugar muito esbranquecido, de um lugar muito, enfim, muito rígido, sabe? A dança clássica é a dança clássica, o nome mesmo já diz, assim, e aí, pelo fato disso ser historicamente e, enfim, culturalmente muito amarrado, muito certo, muito, tipo, tem milhões de anos que o balé existe, né? Então, é um processo muito sólido, né? Já tá ali, entende? Existe, é quase imutável. E aí eu acho que dentro desse processo das danças urbanas, dança contemporânea, eu acho que entra num rolê que eu acho que até o próprio nome fala, né? A gente tá falando de coisas contemporâneas, a gente tá falando de um corpo contemporâneo, de um corpo urbano, né? Então, como que a gente faz com que isso seja valorizado no hoje, né? E igual o Wagner falou, acho que esse rolê das danças urbanas, da dança contemporânea, acho que exige mais da nossa crença no sentido de continuar fazendo, assim, sabe? E fazer com que as pessoas se identifiquem com isso. Acima de tudo, a gente tá falando sobre arte, né? E aí, quando a gente entende arte, a gente fala muito sobre atravessamentos no sentido de identificação mesmo, sabe? E aí a gente também, igual o Wagner falou, a gente fala de danças mais periféricas, a gente fala de dança preta, a gente fala de dança que existe uma certa desconstrução, e aí como que essas pessoas vão abraçar, sabe? Eu acho que entra muito nesse lugar da coletividade, principalmente nas danças urbanas. Você colocou muito bem, né? As danças clássicas têm um espaço porque são mais antigas, historicamente são mais antigas. E, por exemplo, o hip hop é da década de 70 ali, né? Então, são danças novas demais. Então, logicamente, são danças de rua, danças de comunidades, né? Então, não é uma dança igual ao balé, que tem uma ordem, uma estrutura, sabe? Mas que, de uma forma, é mais fácil de vender. A maioria das danças urbanas vem de festas, entendeu? Então, assim,
Muita gente não dá muito valor por causa disso. Eu vejo que vem acontecendo, eu vejo que vários dançarinos de danças urbanas vêm sendo mais requisitados para esses balés de artistas, né? Vem acontecendo essa contratação desses dançarinos, eles também vêm colocando mais esses dançarinos em palco. Embora, por exemplo, dentro do cenário de Goiânia, ainda tenha pouco trabalho para quem quer ser só dançarino. Não quer ser professor, não quer ser coreógrafo, mas, assim, no sentido de várias possibilidades, não acontece, sabe? Tanto assim. Bom, todos vocês estão envolvidos, fazem parte de grupos e organizações de dança, e eu gostaria de saber um pouco mais como que essa participação tão ativa faz parte da vivência da dança. Qual a importância desses eventos em comunidade e como que vocês buscam fortalecer e movimentar esse espaço, né? Fazer as coisas acontecerem coletivamente. Um dos motivos principais de participar dessas movimentações é porque se a gente não faz, a gente não tem trabalho. Ponto. Sabe, se eu não me proponho a ter uma organização para que as minhas danças aconteçam, eu não vou ter mais emprego. Então, por exemplo, o Papo Delas surgiu da necessidade da gente ver que as mulheres não tinham espaço. Então, a partir daí, a gente abriu várias oportunidades para as mulheres. Então, vamos embora, fez. Então, ser líder dessas organizações é justamente para poder sanar a falta desses lugares. Porque muitas das vezes não tem outras pessoas que vão fazer. Então, se a gente não faz, a gente não trabalha, não cria uma comunidade, não cria oportunidade. Se aqui não tivesse evolução nesse estúdio, não tivesse Mostra Goiânia, não tivesse Papo Delas, não tivesse nada. Por qual motivo profissionais como a Fran Manson, que eu falei na aula, viria para cá? Entendeu? Pra quê? Se não tem gente que dança, todo mundo separado. Ah, mas é muita demanda, muita coisa, trabalha muito, muita coisa para fazer. Mas é isso, é meu sonho, então vamos embora. Quando a gente trabalha só para os outros, é trabalhar para receber R$ 30, R$ 40 por aula, às vezes nem receber. Então, assim, montar um negócio que possivelmente mais para frente as pessoas vão estar recebendo mais. Então, é nessa perspectiva de ter um lugar que as pessoas também vão receber o que merece, sabe? Eu acho que essa vivência é uma vivência muito... eu tô tendo aula da faculdade, né, de ação docente, que é a nossa dança licenciatura, né, também. Então a gente mexe muito com isso, né, na questão da pedagogia, na questão da educação. Eu acho que isso está muito relacionado também, porque a gente pensa também que, tipo, que essa educação, ela vem só da educação formal, né, educação na escola, educação na faculdade, educação no superior, mestrado, doutorado e outras coisas mais, que envolvem essa questão desse ambiente, né. Mas não é só isso, sabe? Eu acho que também tem a ver com a questão do cotidiano mesmo, sabe? Então, estar nesses grupos, estar em organizações, estar em projetos, assim, eu acho que mexe muito com isso também, sabe? Tudo. Eu acho que é muito isso, assim, também. Eu acho que é um dos pilares que sustenta muito todas as vertentes das danças urbanas que a gente tem, né? E que surge realmente de um povo, né? De um povo que realmente tem essa sede de compartilhar, que tem essa sede de movimentar junto. E aí pegando até, por exemplo, algumas referências de vivência mesmo, por exemplo, no estúdio no Evolução, onde a gente ministra as aulas, a gente tem muito sobre essa questão das bolsas também. Então, tipo, como que a gente consegue puxar pessoas para vir para cá? Eu acho que a coletividade é muito importante nesse sentido, assim, de continuar dando vida para nossa dança nesse lugar, sabe? Inclusive, Wagner, você faz parte do grupo da RBF, né? Recentemente vocês conquistaram o 2º lugar em uma competição nacional. Então conta pra gente como foi a preparação para essa competição e qual o significado dessa conquista para você. Bom, é minha primeira vez, assim, fazendo parte de um grupo, né? De um grupo de dança, e minha primeira vez viajando para uma competição de dança. E foi um processo muito curto, porque a gente teve um mês para ensaiar tanto a Mega Crio, que a gente também apresentou lá, na modalidade de performance, quanto a modalidade de craft, que a gente apresentou, o Diário de Anne Frank, que a gente conquistou o 2º lugar. E aí, assim, foi um processo muito louco, porque a gente tinha um mês com pessoas diferentes para pegar uma coreografia que era, assim, que tem a sua parte técnica, né, a sua parte também de sentimento também. A gente fala sobre Anne Frank, né, que viveu o Holocausto. Então, assim, a gente também tinha que trazer esse sentimento, né. Até que a gente, né, apresentou,
conseguimos ganhar o segundo lugar. E no final da apresentação, enquanto a gente tava lá no palco, a gente acaba e a gente fica parado assim, a galera falou, segura! Porque a galera tinha costume de sair, sabe? De sair nessa parte. E a galera falou assim, segura, a gente fica aqui. Fica aqui, desse jeito. E aí quando acabou mesmo, aí a gente teve a oportunidade de gritar lá no palco, a gente se perdeu e falou assim, meu Deus, a gente arrasou! E assim, nossa, muito feliz, assim. O que dá pra escrever é felicidade, assim, sabe? E nesse processo de, nosso trabalho ficou muito legal e ficou muito bom mesmo, sabe? Então, é isso. Ai, que tudo! Eu fico muito feliz, vocês fizeram realmente um trabalho muito legal. A questão agora é um pouco polêmica, pelo menos foi bastante há uns anos atrás. Como vocês falaram, as danças urbanas estão ganhando visibilidade, né? E o TikTok virou um grande palco, de certa forma. O dancehall, por exemplo, está em alta de um tempo pra cá. Eu quero saber como vocês enxergam a influência da plataforma na dança profissional e também na forma como as pessoas enxergam a dança. Vocês diriam que do jeito que essa popularização acontece, os resultados são positivos? Ou o significado cultural acaba se perdendo, sendo tratado de forma banalizada, né? Sem que as pessoas saibam a origem? Então, eu sim reconheço a importância que o TikTok tem em relação a popularizar as danças urbanas. Às vezes, como as danças são colocadas lá, e são todas colocadas dentro de um caldeirão só, como se fosse a mesma coisa. Por exemplo, você citou o dancehall. Às vezes as pessoas pegam os pares de dancehall, colocam lá e falam que é afrobeat ou dança africana. Mas não é uma dança jamaicana da Jamaica, não é na África. O que eu detesto e que eu acho errado, mas não só eu, como outros estudantes, porque a gente estuda dança. Eu faço faculdade de dança na UFG, né? E para além disso, eu já estudava antes de entrar na UFG. É porque as pessoas misturam tudo, coloca hip hop como sendo dancehall, coloca dance como sendo hip hop, coloca house como sendo pop. Então essa mistura toda de não referência dos criadores, né, de não falar de onde que vem, de pegar uma música banal lá e começar a dançar tudo e achar que tá certo. Essa é a questão. E porque isso faz com que os profissionais mesmo que sabem, que dança, que propagam coisas certas, não estejam tendo trabalho às vezes, porque outras são mais espertas, gravam um vídeo, colocam lá e conseguem mais chance de trabalhar sem saber nada. Só porque mostrou beleza, mostrou uma dança que às vezes ela não sabe nem o que está fazendo. Nossa, é uma grande questão, assim, né? É inevitável que, de fato, o TikTok tá aí e a gente não pode, enfim, fechar os olhos para isso. E enquanto uma ferramenta muito impulsionadora mesmo, assim, né, das coisas. Então, ele existe e eu acho que a partir do momento que você consegue utilizar isso de forma inteligente e respeitosa, eu acho que ele pode ser um grande nutriente para a gente disseminar isso, né? E eu lembro que assim que o TikTok surgiu em relação também até o contexto da pandemia mesmo, que foi onde teve o boom, assim, que todo mundo começou a fazer as dancinhas, essas coisas, etc. Eu lembro que visualizando ambos os lados, né, dentro da comunidade do TikTok, que a galera, enfim, tava lá vivendo, e a comunidade da dança vendo isso acontecer, existia um certo processo de, tipo, às vezes enxergar, igual eu acho que você citou, um certo esvaziamento disso, assim, sabe? No sentido de, às vezes, o que era, enfim, coreografado ou, enfim, o que as pessoas dançavam já existia e as pessoas não olhavam para isso antes, entendeu? E até hoje existe um processo que as pessoas não se preocupam muito com a fundamentação da coisa, né? De onde que tá vindo, para que serve, quais as pessoas responsáveis por isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existe um lugar de, tipo, no fundo, essas danças que vêm do povo, essa dança periférica, essa dança urbana, ela entra muito nesse lugar, igual a gente estava falando anteriormente, sobre a coletividade, sobre a gente realmente abraçar as pessoas que querem dançar de fato. Eu acho que é um contraste meio positivo e negativo, sabe? Ao mesmo tempo que a gente quer que as pessoas dancem e tenham acesso a isso e que seja realmente algo que atravessa as pessoas, mas a gente também tem vontade que, tipo, as pessoas entendam que é muito para além do que só o TikTok. Eu acho que faz sentido mesmo, porque, assim, eu acho que os vídeos curtos têm uma parte um pouco prejudicial, porque, pelo menos eu, né, penso assim, imagina se tivesse, por exemplo, porque eles fazem 30 a 15 segundos dessa música, e se fosse a música inteira, como que poderia ser? Como que teria mais possibilidades de outras danças, de outros passos, de outros estilos, sabe? Dentro dessa mesma música, sabe? Então acho que às vezes os vídeos curtos tiram um pouco dessa possibilidade, entendeu?
muito interessante o que vocês trouxeram, é sempre bom ter diferentes perspectivas sobre o assunto. Para encerrar, quero muito saber o que é que motiva vocês a continuar dançando. Aí podem falar um pouco sobre o processo criativo e de inspiração de cada um. Nossa, agora você vai dar uma pergunta assim, ó, que pega. Que vai falar vem lá de dentro, assim, ó. vários lugares. Mas tá, vamos por partes. Você falou sobre a questão de continuar dançando e sobre o processo criativo depois da inspiração, né? Cara, eu acho que... Tava até falando isso hoje na terapia, vocês acreditam? Tipo, hoje de manhã. Falando sobre algumas questões pessoais, etc. E aí eu acho que a primeira vez que todas as pessoas, enfim, têm ali o contato com a dança é de uma forma muito bonita, de uma forma muito orgânica, de uma forma muito gostosa, né? Você sente prazer em fazer aquilo. Então eu acho que é bem difícil, assim, viver da dança. Tem todas as suas mazelas que a gente já até falou, né? Financeira, social e cultural, etc. Mas também tem muito essas questões emocionais mesmo, sabe? Essas questões de sentimento, de entender como que eu posso realocar a dança na minha vida, sabe? Como que ela parte disso para virar um trabalho e como que no trabalho eu consigo ainda aos poucos ressignificar ela todos os dias, para não deixar com que esse cenário de trabalho, de capitalismo ou qualquer outra coisa acaba me roendo, me comendo mesmo, assim, e tipo, não deixando com que a dança fique vazia, sabe? Com que a dança perca o sentido que um dia fez com que a gente começasse a dançar de fato, assim. Sobre essa questão de processo criativo e inspiração, eu acho que eu sempre tento entender que existe uma macroesfera no sentido de que nós somos artistas, no geral. E aí existem as microesferas, que são as ramificações e as linguagens de cada pessoa. Por exemplo, a gente tá falando sobre dança aqui, mas enfim, a gente não deixa de ser artista porque a gente é dançarino. Um cantor não deixa de ser artista porque ele só mexe com a voz. Um pintor é um artista, sabe? Um teatro, enfim, o cinema. Então, no geral, tudo é arte, entende? Então, como que a gente pode entender, enquanto dançarino, enquanto, enfim, artista do movimento, como que eu posso sugar das outras coisas também, sabe? Que essa questão de dividir a arte em segmentos é uma coisa muito eurocêntrica, assim, é uma coisa muito, enfim, muito europeizada, podemos dizer assim. Então, quando a gente vai ver mesmo, tudo está se comunicando de alguma forma, sabe? Tudo ali se alimenta. No final a gente só quer fazer arte, né? E no final a gente só quer, enfim, atravessar as pessoas mesmo, assim, entende? Então, o meu processo criativo sempre foi muito em cima disso, buscar referência em outros lugares, buscar referência em coisas mais improváveis possível, assim. Eu acho que o cotidiano também é algo que às vezes a gente acaba banalizando muito, assim, sobre como que a gente consegue no dia a dia buscar referências em coisas mínimas que seja, sabe? E uma coisa que eu sempre tento muito dentro do meu processo é voltar no tempo, assim, sabe? Entender que existem pessoas muito mais velhas que já estiveram no mesmo lugar que a gente está hoje. Entende? Então, como que eu posso reverenciar essas pessoas e sugar dela tudo que for mais precioso para eu conseguir caminhar hoje em dia, entendendo que essa pessoa já passou por tudo antes de mim, entendeu? Acho que é isso, no geral, assim. Eu acho que o que, assim, me inspira mesmo é a ação. Tipo assim, a hora que eu tô dançando, quando eu tô ofegante, quando eu tô, sabe, cansado de dançar mesmo, eu falo, tipo, cara... É isso, sabe? E sobre o que o Pedro falou dos processos criativos, eu acho muito importante mesmo, assim. Porque a gente fala muito na faculdade, né? Essa questão cênica, né? A gente vê cenicidade nas pequenas coisas, né? Então, às vezes, uma folha caindo... Ontem aconteceu uma situação engraçada. Eu levei um susto porque o ônibus estava estacionado debaixo de uma árvore e aí a folha caiu uma folha da árvore, caiu dentro do ônibus e eu levei um susto porque achava que era, sei lá, um bicho que tinha entrado do nada no ônibus. Eu falei, tipo, como que isso pode virar um processo de criação? Como que isso pode virar uma criação artística, sabe? E esse momento. Isso é muito importante pro processo de criação mesmo, sabe? Como que a gente pode levar as mínimas coisas dentro da nossa apresentação, dentro do nosso espetáculo, dentro da nossa vida também, sabe? Muita gente fala, tipo assim, por exemplo, dança uma coisa aí pra mim ver como é que é. Porque às vezes não é, gente, isso, sabe? Exige um processo. Então eu acho que é isso, sabe? Uma coisa que me motiva muito essa questão de... tô ali cansando, tô ali lutando, batalhando pra
pra dançar, sabe? Que é uma coisa que eu amo, me movimentar, o movimento do corpo. Mariana, possivelmente nessa eu chore. Porque eu sou apaixonado em dançar. Se eu pudesse, eu dançava 24 horas por dia. E o que eu busco, enquanto dançarina, para minha vida, é poder sentir a dança sempre do jeito que eu sinto. Poder escutar a música e dançar, e sentir meu corpo, e sentir a sensação que a dança me passa. Ela é muito rica para mim, é muito, muito valiosa para mim. Então, enquanto professora, eu quero poder ensinar a dança igual meus professores me ensinaram. Não só pessoas secas que só sabem dançar, mas pessoas que sentem a dança, que aí é outro significado, são artistas, sabe? Não só reprodutores de movimentos. E enquanto pessoa, eu quero trabalhar com dança até o último dia da minha vida. Quero dançar, quero poder dançar até o último dia que eu puder. É para além de só sentir, sabe? Como a dança me fez ser uma mulher mais forte, uma mulher que fala as coisas que sente, que corre atrás dos sonhos, por exemplo. Eu era tímida, igual eu já falei na aula, eu era tímida. A dança vem no lugar de... Cada dia que passa, ela me faz acreditar que eu posso. Acreditar que eu sou um ser humano que existe aqui, que tem fala, tem desejos, tem sonhos, que eu posso lutar por eles. Então ela me dá força de viver, força de vida. Bom, gente, muito obrigada por terem vindo. Foi um prazer enorme recebê-los. Eu espero que vocês tenham gostado de Foi participar. ótimo. Muito obrigado pelo convite. E muito boa noite, ouvinte. Esse foi o Aponta Cultura. Obrigado pela companhia. Continua ligado na Rádio da MAG. Um beijo, até a próxima.